Amós, capítulo 8. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Versículo 11. Através de ilustrações do dia a dia, o Senhor revelava seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Usando um trocadilho, o profeta expôs duas palavras que em hebraico possuem a pronúncia semelhante, frutos de verão e fim, apontando para o resultado da apostasia nacional. No lugar dos cânticos haveria pranto e mortos em todos os lugares. Em lugar do estrépito de seus cânticos e das melodias de suas liras, Amós capítulo 5, versículo 23, silêncio. Aproximava-se a ruína da nação que destruía os miseráveis da terra e procedia dolosamente com balanças enganadoras. Como se não bastasse, suas obras continuavam revelando a sua dureza de coração, de forma que lhe sobreviria um juízo semelhante ao que foi derramado sobre o Egito. Sinais na terra e no céu seriam vistos e sentidos por todos, mas creio que o pior deles seria aquele que afetaria cada um de forma individual. Havia um tempo de graça sendo estendido ao povo, e Amós deixa bem claro que esse tempo tinha data de validade, pois chegaria o momento em que, ainda que corressem e que se esforçassem por encontrar a palavra de Deus, não mais a achariam. Não a procurariam, portanto, a fim de conhecer a Deus e buscá-lo de todo o coração, mas como uma tentativa desesperada de quem percebe que está prestes a colher os maus frutos das suas obras. A começar pelo seu povo, aquele que tem sido agraciado com a palavra da verdade, o Senhor Deus tem dado a sua palavra de advertência, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, assim como chegou para o antigo Israel. E como Deus separou Abraão da casa de sua parentela, como buscou separar Israel das influências das nações pagãs, como cuidou de Elias e João Batista no deserto, como foi com Daniel e seus amigos, que mesmo numa corte pagã se destacaram por sua fidelidade ao Senhor, como enviou Jesus ao mundo, que cresceu em um lar campestre, aprendendo de seus pais as sagradas lições que o ensinaram a conhecer e amar o Pai, assim também Deus tem um propósito santo para a sua última igreja na terra. Em meio a uma geração que prefere se amoldar aos padrões deste mundo, existe um pequeno povo que sustenta os princípios da palavra do Senhor, que pelo conhecimento de Deus são portadores de uma mensagem de esperança e salvação, cujo zelo revela o desgosto ao ver o procedimento insensato dos que não guardam a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 158. Cuja alma desfalece aguardando a salvação, mas que espera e confia na fidelidade dos testemunhos oriundos da boca de Deus. Salmo 119, versículos 81 e 88. Um povo que, qual Amós, não sustenta qualquer tipo de mérito ou privilégio. Amós capítulo 7, versículo 14. Mas que permanece em constante vigilância contra as ciladas do enganoso coração. Um povo que não ousa olhar para o céu antes de lançar por terra o próprio eu, que diariamente convida o Espírito Santo como seu conselheiro e amigo mais íntimo. A não ser que o nosso eu esteja escondido em Cristo, de forma que ele se revele em nós, e jamais saberemos o que significa. Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Enquanto muitos se esforçam por fazer brilhar na vida uma luz espúria,
A verdadeira luz só pode ser manifestada naqueles que estão conectados à fonte de toda a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Aqueles, porém, que no tempo da graça têm rejeitado os mais brilhantes raios de luz já dados por Deus à humanidade, estão caminhando para o tempo de densas trevas, em que correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. O que mais precisa acontecer, amados, a fim de que nossos olhos se abram para ver o amor e a salvação de Deus em sua puríssima palavra? Salmo 119, versículo 140. Quanto tempo mais até que despertemos para perceber a solenidade de nossos dias e quão perto estamos do encontro com o nosso Deus? É tempo de falar o que precisa ser dito, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Ó Pai, como Isaías, reconhecemos que somos um povo de impuros lábios. Isaías capítulo 6, versículo 5. Sendo assim, toca a nossa boca com uma brasa viva do teu altar e purifica-nos de nossos pecados. Isaías capítulo 6, versículo 6 ao 7. Para que possamos declarar de todo o nosso coração: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Antes que cheguem os dias maus em que se dirá: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Estudemos os testemunhos dos fiéis servos de Deus na Bíblia. Estudemos os testemunhos dos reformadores protestantes e dos pioneiros adventistas. Considerai o vosso passado. Ageu capítulo 1, versículo 5. Em sua árdua missão, Tiago White deixou registradas palavras que bem definem a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O verdadeiro discípulo não viverá para satisfazer o eu, mas para Cristo e para o bem dos seus pequeninos. Ele está pronto a sacrificar sua comodidade, prazer, conforto, conveniência, vontade e desejos egoístas pela causa de Cristo, ou nunca reinará com ele em seu trono. Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 85 e 86. Clamemos pelo poder do Espírito Santo em nossa vida e certamente seremos as testemunhas de Jesus nesses dias decisivos. Atos capítulo 1, versículo 8. Vigiemos e oremos. Bom dia, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Oremos para que sejamos um bálsamo de Deus na vida dos enfermos e enlutados. Rosana Garcia Barros.